Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Em vigor desde setembro, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, prevê normas para definir limites e condições para a coleta, guarda e tratamento de informações pessoais. A legislação estabelece diversas obrigações às empresas em relação aos dados dos clientes. Sobre este assunto, vamos conversar com o advogado Yuri Mundim Ferreira, pós-graduado em Direito Digital e Compliance e membro do Núcleo de Compliance e Proteção de Dados da Assim. Olá, Yuri, bem-vindo ao Empreenda Assim. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um enorme prazer poder participar do podcast Empreenda da Assim. Bom, para começar, explica pra gente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e qual o seu objetivo. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709, ela foi sancionada em agosto de 2018 e ela vem criar todo um novo regulamento para o uso de dados pessoais do Brasil, tanto no âmbito online quanto no âmbito offline, e abrange empresas dos setores privados e públicos. O objetivo da lei é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Mas o que significa dizer isso, né? Bom, a LGPD ela não visa somente garantir os direitos individuais, mas ela também vem fomentar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, trazer uma inovação por meio dessas regras claras, regras transparentes para o uso adequado dos dados pessoais. Certo. E qual o impacto dessa lei nas empresas? Nosso impacto vai ser enorme e tem sido enorme já. Porque praticamente hoje todas as empresas, qualquer prática, se vale do uso de dados pessoais, né? Hoje nós podemos dizer que estamos numa sociedade da informação e os dados pessoais são vistos como ativo, né? Muitas empresas hoje têm os dados pessoais como ativo, como é o caso do Facebook, o caso do Instagram, né? São questões monetizadas através de dados pessoais. Então, empresas de todos os setores, elas terão que se adaptar a essa nova cultura, né? Porque a LGPD é justamente isso, é uma nova cultura sobre o uso adequado de dados pessoais, algo que está se formando e que deverá ser formado. Então o impacto vai ser muito grande, tem sido muito grande. A LGPD trata apenas de dados coletados na internet? Muitas pessoas elas ligam a LGPD exclusivamente aos dados pessoais no meio online, mas lá no seu artigo 1º ela fala que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ou seja, ela abrange os dados pessoais tanto no meio online, né, na internet, mas também vai abranger dados nos meios físicos, por exemplo. Então, temos lá um ficheiro, um arquivo com fichas cadastrais. Num setor de RH de uma empresa, a LGPD também vai abranger isso. E ela vai se aplicar ali. Então, não é somente nos dados coletados na internet, mas também coletados nos meios físicos. Bom, e o que fazer com os dados coletados? Precisam ser apagados? Não necessariamente. Esses dados pessoais, essa base de dados, ela tem que se adequar nas bases legais previstas na lei, né? Um exemplo seria para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, tutela da saúde. Então, a gente não precisa apagar essa base de dados, mas a gente tem que adequar a lei. Às vezes, ter termos de consentimento, né? Tem que buscar adequar essa base de dados à lei e ver o que realmente é necessário, o que não for necessário descartar, né? Não precisa apagar tudo, mas tem que ser feita uma análise para, se adequando à lei, ver o que realmente cumpre a finalidade para que aquele dado foi coletado. Bom, e quanto tempo leva para uma empresa se adequar 100% à LGPD? Quais são os passos? É difícil determinar um tempo porque não tem uma linha de chegada, digamos assim, não tem uma linha final. É um processo de implementação na LGPD, é sempre uma evolução contínua. A gente deve frequentemente revisar, melhorar, né? Então, é uma coisa assim que vai evoluir constantemente e não tem uma linha final. A gente pega isso de acordo com eventuais ineficiências que nós vamos observando no curso, então nós vamos adequando esse processo e melhorando esse processo. Não tem uma linha final. Então é difícil falar um tempo que uma empresa pode levar para se adequar, até porque as empresas têm realidades diferentes. Pode ser que uma empresa tenha uma maturidade diferente de uma outra empresa e o processo nessa empresa pode levar mais tempo ou menos tempo do que em outra empresa. Então, e até porque por ser uma evolução contínua, nós não temos um tempo mínimo para poder se adequar 100% à LGPD, né?
eu posso dizer que a gente começa primeiro entendendo o que a empresa faz, né? Fazendo justamente um mapeamento de dados ali, entendendo quais são os gaps, as lacunas a serem preenchidas, né? E a partir desse mapeamento, desse raio-x da empresa, a gente começa a fazer a implementação, né? A desenvolver o projeto e atuar nas partes ali que foram identificadas como importantes na empresa. Bom, e como comprovar que a empresa garante a proteção dos dados? A própria contratação de uma assessoria nesse sentido, né, demonstra a vontade da organização em garantir a proteção de dados pessoais e em estar adequada à lei. Como eu disse, não tem como a gente estar 100% adequado à lei, porque é uma evolução contínua, é um processo contínuo. Mas você consegue demonstrar, comprovar que a empresa buscou se adequar através dessas contratações, através das políticas que a empresa tem. Então, tudo isso comprova que a empresa buscou se adequar, mas não necessariamente ela está adequada a 100%, porque eu volto a dizer, é um processo, uma melhoria contínua, que deve ser constantemente revisado e melhorado. Certo. E qual órgão que vai fiscalizar o cumprimento da LGPD e qual o valor da multa caso a empresa não tenha se adequado à lei? O órgão que irá fiscalizar é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele é um órgão não só responsável por fiscalizar, mas também por regulamentar outras questões pendentes na lei. A lei tem questões pendentes que faltam regulamentação e é a ANPD que vai fazer isso. Existem diversas sanções administrativas e a multa mesmo ela pode ir desde 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitada a 50 milhões de reais por infração. Então a gente tem que observar que essa multa ela pode ser por infração, podendo ser inclusive diária. O que eu acho que vale a pena nós observarmos, além da sanção da multa, né, da multa pecuniária, que é esse valor grande, que pode ser até 50 milhões de reais, uma das sanções é a publicização da infração. Ou seja, é contar para o mundo que eu errei. E veja, eu, titular de dados, eu dificilmente vou oferecer os meus dados para uma empresa que não vai tratar ele de forma correta, ou que vai compartilhar ele sem minha autorização. Então, quando eu sei que aquela empresa ela já teve um incidente, né, ela já infringiu alguma coisa na lei, ela não tratou os dados pessoais de forma correta, eu não vou buscar fazer negócio com essa empresa. Então, o dano, além da multa, dessas multas, né, previstas, o dano à imagem da empresa pode ser muito grande, né, como já temos visto, né, empresas com incidentes de vazamentos, elas sofrem com dano à imagem. Então, eu acho que a gente deve observar esse ponto. Outro ponto importante também, que vale a pena ser mencionado, é que além das sanções administrativas, nós podemos ter condenações judiciais. Então, a ANPD ela pode, além de fiscalizar e aplicar multas, mas o titular de dados ele pode acionar tanto o Ministério Público quanto o PROCON, ou acionar a empresa na Justiça e obter condenações judiciais em desfavor da empresa. Então, veja que o dano pode ser muito maior, além das sanções administrativas previstas ali na lei. Então, nós não devemos ver a lei como um castigo. A lei ela tem um valor extremamente positivo e deve ser vista como uma janela de oportunidades, até porque ela pode ser um diferencial competitivo, né, no mercado. Nós vamos entender isso quando nós observarmos as organizações que decidirem focar os seus esforços em melhorias nessa área, elas vão obter a maior confiança do titular de dados e, consequentemente, poderão crescer em detrimento a outras organizações que não se adequam ou que não estão preocupadas em tratar os dados corretamente, em ser transparentes. Então, a lei ela traz um diferencial competitivo para essas empresas e ela é, sim, uma janela de oportunidades. Yuri, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Eu agradeço, foi um prazer enorme poder participar desse podcast e falar sobre esse tema que é extremamente relevante atualmente. Muito obrigado. Conversamos com o advogado Yuri Mundim Ferreira, pós-graduado em Direito Digital e Compliance e membro do Núcleo de Compliance e Proteção de Dados da Assim. Ele falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor no ano passado. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar mais este episódio do podcast Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.